Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje nós vamos falar daquela que talvez seja a série de TV mais importante da história da televisão, que é Twin Peaks. Não sai daí, vocês vão entender por quê. E começando a nossa viagem ao passado, é interessante ressaltar uma coisa. A série estreia nos Estados Unidos pela CBS em abril de 1990, só que ela só vai chegar ao público brasileiro um ano depois, em abril de 1991, pela Rede Globo, que passava lá no domingo depois do Fantástico. Passava, assim, era um horário bem absurdo. Bom, a série já era inovadora por si só, já tinha uma coisa ali que você tem que ter um gosto peculiar para gostar da série, ainda mais em 1990, quando a gente não estava acostumado com as coisas que a série trazia. Então a audiência foi pífia na Rede Globo. E o que a Globo fez? A Globo picotou vários episódios, assim, fez uma aberração, e aí depois de um tempo ela simplesmente pulou de um episódio, passou o último episódio encerrando assim uma malfadada distribuição, ou primeira distribuição da série no país. Quem matou Laura Palmer? Neste domingo chega ao fim o mistério que abalou uma cidade e desafiou o FBI. Twin Peaks, último capítulo neste domingo, 10h15 da noite. Então quem acompanhou e só viu naquela época ali na Globo Twin Peaks não entendeu absolutamente nada do que era a série. Essa série já era surrealista, essa série já era completamente assim, um quebra-cabeça imenso que você tinha que parar para assistir com atenção. Do jeito que a Globo fez, ficou mais indecifrável ainda. E assim, nós tivemos que esperar mais 2 anos, isto é, a série acaba em 91, o David Lynch faz um filme, Fire Walk With Me, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que passou no cinema aqui no país, aliás, eu vi na época, sensacional, vou falar mais dele daqui a pouco. Por fim, a série só foi passar na íntegra em 1993, quando a Rede Record resolveu comprar os direitos, ou comprou os direitos, e passava ali antes de Arquivo X, ou depois de Arquivo X, não lembro agora qual era a sequência, mas você assistia Twin Peaks Arquivo X, programão, viu? Passei muitas tardes fazendo isso. Bom, esses daí são aqueles causos que aconteciam na década de 80 e 90 para as pessoas conseguirem ter acesso a alguma cultura diferente do que era apresentado pra gente na época. Mas enfim, o que era interessante de Twin Peaks, o que realmente impacta, é que Twin Peaks mudou a forma como as pessoas passaram a encarar a televisão. Ou melhor, a produção possível dentro da televisão. Isto é, quando a gente pensa ali nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, bem comecinho mesmo, o que você tinha como série de TV, como lembrança de série de TV, era coisas como... Então quando você pensava em série de TV, era isso que você pensava, eram essas séries assim, pequenas aventuras que aconteciam ali no seu domingo à tarde. Mas essas séries, por mais divertidas que elas fossem, elas não tinham lá uma preocupação estética, não tinham uma preocupação autoral, não tinha uma coisa que você falasse, nossa, isso é realmente marcante da série. Muito menos ainda preocupações metafísicas ou preocupações sobre o mistério da condição humana. E é justamente aí que entra Mark Frost e especialmente David Lynch. Porque além de ter uma trama inovadora para a televisão, ousada e que realmente mexia com as pessoas, a série, ela ainda tecnicamente, ela era um assombro. E o que eu quero dizer com tecnicamente? É o seguinte, é aquilo que faz uma grande obra. Isto é, a fotografia era bem cuidada, o cenário, a montagem, a tal da mise-en-scène, a composição da cena era pensada nos mínimos detalhes. A montagem da série é fantástica, fenomenal. Eu estava revendo para fazer o programa, tem cenas que você até hoje fica impressionado como eles conseguem fazer certas trucagens, certos cortes, é absolutamente incrível até hoje. E também a trilha sonora da série, que também pela primeira vez você tinha um compositor trabalhando exclusivamente em uma série
ali não só no tema de abertura, como por exemplo nos Simpsons, para quem não sabe, é o Danny Elfman. Danny Elfman é um cara que faz todas as trilhas do Tim Burton, e aí ele tá lá, faz a composiçãozinha lá dos Simpsons, então tem a abertura do certo? O Danny Elfman. E para Twin Peaks, o David Lynch chama o Angelo Badalamenti, com quem ele já tinha trabalhado antes em alguns de seus filmes. E o Angelo Badalamenti não só compõe uma das mais marcantes aberturas da história da TV. Se vocês puderem aí, clica depois aí em qualquer lugar, vocês vão ouvir, vocês vão reconhecer, mesmo que você nunca tenha visto a série. Angelo Badalamenti termina criando não só esse tema inicial da série, mas toda a trilha da série é composta, conduzida e pensada por ele. Isto é, você tem aí também um aspecto que era completamente inovador naquele momento. Outro aspecto que eu citei aqui, que é a questão da composição da cena, composição do cenário, iluminação, tudo. Gente, é uma das coisas assim, você realmente percebe todo o cuidado do Lynch, o cuidado do Mark Frost na produção dessa série, no modo como eles fazem cada detalhe ser extremamente importante para a narrativa, para a própria história. Isso também era algo que você não tinha na televisão naquele momento. Você tinha coisas pasteurizadas, coisas montadas ali, aqueles cenários meio fakes o tempo inteiro, mas não esse cuidado, não essa manufatura na construção do cenário. E antes de cometer uma injustiça aqui, preciso lembrar que na época existia uma outra série que também tinha lá um cuidado bem legal na sua produção, que era Anos Incríveis, que um dia ainda faço um especial sobre Anos Incríveis. E todos esses aspectos técnicos, eles ganham esse corpo, eles ganham essa atenção, porque o David Lynch era, antes de tudo, um diretor de cinema. Então ele traz toda a experiência que ele tinha com filmes como O Homem-Elefante, na época o Veludo Azul, e traz isso para a criação dentro do universo da televisão. Então toda essa preocupação estética, essa preocupação com a composição, com a fotografia, é fruto justamente desta mentalidade cinematográfica. Aliás, é uma das coisas mais recorrentes que você acompanha hoje em dia, é o pessoal fazer muita comparação com a televisão hoje em dia tem mais força que o cinema em termos de criatividade, por aí vai. Acho que é uma discussão que a gente pode ter algum outro dia. Acho que a televisão tem alguns aspectos que são bem característicos da televisão, e o cinema tem outros que são característicos do cinema. Mas o que o Lynch faz, resumindo, é justamente pegar o que tem de melhor dentro da produção cinematográfica e trazer isso para a produção de uma série de TV. E a trama de Twin Peaks, sem spoilers, pessoal, é o seguinte, juro que eu vou tentar falar sobre a trama sem dar nenhum spoiler para quem não viu a série ainda. Para quem já viu, vai ficar muita coisa subentendida, então eu espero que vocês fiquem satisfeitos, porque eu também não quero estragar a surpresa para quem não viu a série ainda. E a trama da série tem sua gênese na descoberta do corpo de Laura Palmer. E a partir dessa descoberta, o que Mark Frost e David Lynch vão fazer é desenrolar este novelo de segredos e mistérios que pairam sobre Twin Peaks. E o modo como o Mark Frost e o David Lynch vão narrando essa história, vão contando essa história para nós, é das coisas mais impressionantes já feitas na TV. E aliás, está aí uma das grandes ironias da série, porque é justamente aquilo que é mais interessante na série, que é mais marcante e que terminou criando o culto da série, é aquilo que naquele momento, ali nos anos 90, foi meio determinante para o fracasso da série diante do grande público, que é o seguinte: a série começa com a descoberta do corpo da Laura Palmer, e de um certo, até o primeiro, segundo, terceiro episódio, você está numa trama que vai te mostrando assim, pô, quem matou Laura Palmer, né? Na verdade, tem toda aquela coisa de romance meio Agatha Christie, do tipo, pô, quem que é o assassino, quem que é o cara que matou. Você tem, assim, os personagens bizarros, os personagens mais violentos, os personagens sedutores, os personagens esquisitinhos, característicos do Lynch, mas você não tem o mistério. Você tem segredos e não mistérios. Tem uma grande diferença aí. E aí vai ser no terceiro episódio, aos 40 minutos, em que o David Lynch, aliás, com direção desse episódio justamente do David Lynch, e aos 40 minutos o Lynch ele muda a história da TV. Porque o que o Lynch faz ali, a partir desses 40 minutos,
é trazer aquilo que é característico da obra dele, que é trazer esse subconsciente, trazer as sombras, trazer o mistério para a sala de TV das pessoas. Porque até então, o que o Mark Frost e o David Lynch tinham feito? Como eu falei, apresentar a trama, apresentar a personagem que é ausente, apresentar os personagens suspeitos de sempre, o personagem principal da série, que vai ser o agente Dale Cooper, interpretado magnificamente por Kyle MacLachlan. Mas é ali, como eu falei, neste terceiro episódio, aos 40 minutos, em que o Lynch vai fazer uma reviravolta completa na série, e não só na série, mas na percepção das pessoas da série. A partir daí eu acho que muita gente se afastou, né, do imaginário da série, ou não entendeu o que o Lynch estava tentando fazer. E o que o Lynch estava tentando fazer era justamente mostrar esse mundo paralelo que se confronta com o nosso mundo e que muitas vezes atormenta e se alimenta de Garmonbozia, ou da nossa dor e do nosso sofrimento. E ao fazer isso, o David Lynch ele termina aprofundando o sentido da série. Ele termina dando mais profundidade aos acontecimentos e aos seus personagens. E se a gente for expor mais explicitamente o que o Lynch está fazendo nessa série, é algo que ele vai fazer também um pouco depois, como por exemplo no seu filme A Estrada Perdida, que é tratar da questão da possessão demoníaca. Mas não só isso, ele também fala sobre redenção na sua série. Pois é, mas apesar de todos esses aspectos que tornam a série realmente interessante, o público naquele momento não estava lá tão preparado para isso e foi abandonando a série. Com isso, também começou a rolar uns conflitos ali entre o Mark Frost e o David Lynch, porque o Lynch queria preservar a sua visão da série como algo autoral, enquanto o Mark Frost estava mais preocupado em atender às exigências da CBS e da audiência. Com isso, a série terminou acabando prematuramente. Ela tem apenas 2 temporadas. A segunda temporada, no final da primeira temporada, você tem a revelação de quem é o assassino da Laura Palmer. Eu podia até falar aqui, mas porque na verdade não importa tanto quem é o assassino, o que importa é como ele se torna um assassino, mas eu não vou falar. E é justamente ao assistir a segunda temporada que você percebe que essa questão da possessão demoníaca está muito presente na obra do David Lynch, especialmente nessa série. Fica muito mais claro ainda com o final da temporada, o final da série. É uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na televisão, assim, até hoje. Toda vez que eu vejo o final, e eu já vi Twin Peaks acho que mais 5 vezes, o final me arrepia tudo. Eu fico impressionado com aquele final. Pois bem, a série acabou, o Lynch então foi lá, 90 e 91, a série infelizmente teve só 2 temporadas, mas em 1992 o David Lynch tem a oportunidade de retomar os seus personagens e ele vai fazer o filme Fire Walk With Me, traduzido aqui pateticamente como Os Últimos Dias de Laura Palmer, apesar do nome estar certinho porque realmente são a última semana de vida da Laura Palmer. O filme, para vocês terem uma ideia de quanto o público é tão burro, o público e crítica podem ser tão burros, ignorantes e muito cruéis, o filme foi vaiado em Cannes. Aliás, curiosamente, o David Lynch vai agora para Cannes para apresentar os 2 primeiros episódios do Retorno em glória, assim, tá sendo idolatrado por todo mundo, né? As coisas da vida, né? Mas ele fez lá o Fire Walk With Me, o filme foi vaiado em Cannes. E não sei porquê, porque o filme é assombrosamente bom. O filme é fantástico. Ele tem um tom muito mais pesado do que a série. O Fire Walk With Me é basicamente um filme de terror, assim. Ele é um filme assustador mesmo. A série tem momentos de leveza, tem momentos de que você tem ali você consegue respirar na série. No filme não. O filme começa e do começo ao fim é só cada vez indo mais pro buraco, só mais pro inferno. É aquele negócio assim, denso. Aliás, uma curiosidade assim, quando o Lynch foi convidar os atores da série para trabalharem no filme, o Kyle MacLachlan no primeiro momento ele falou não. Então o filme começa com um outro agente do FBI investigando um caso que vai ser muito importante depois no desenvolvimento do caso da Laura Palmer, e o agente é interpretado pelo Chris Isaak, um cantor bem interessante, aliás, se vocês quiserem ouvir por aí, procurem Chris Isaak, muito bom. E o agente chama-se
Chester Desmond. Isso é, reparem, Dale Cooper, Chester Desmond, a troca das iniciais aí, né? Então tem essa brincadeira com este agente que aparece no comecinho do filme, mas depois o Kyle MacLachlan, acho que ele se ligou que estava fazendo uma grande bobagem na vida dele, foi lá e assumiu o papel de Dale Cooper para o filme. E é justamente ao você assistir o filme e assistir a série e juntar o quebra-cabeça quase completo, que você percebe que esse grande quadro de possessão demoníaca é o fundo da trama. Por quê? Porque você tem um personagem principal, que é o Dale Cooper, que começa o filme e vai sendo atraído por este mundo sombrio que permeia Twin Peaks. E aí, como eu falei, não vou dar spoiler, mas é você perceber toda essa assustadora queda de um personagem. E onde está a tal da Réstia de redenção? Pois é, aí são dois momentos, tanto no filme quanto na série, em que duas personagens escapam da morte, porque no momento final elas rezam. É muito curioso você rever isso depois de um tempo, depois de uma certa maturidade, que você fica meio assim, tipo, nossa, ele faz isso. Não precisa falar aqui muito o que é, mas quando vocês assistirem vocês vão entender. E por fim, aí um conselho para quem nunca viu a série, para quem nunca viu o filme, para quem nunca teve contato com Twin Peaks: assistam primeiro a série e depois o filme, para ter todo o impacto da série, da forma como ela foi pensada, e depois vocês assistem o filme e aí vocês vão ter todo o quebra-cabeça. Para quem já viu, e daí não precisa nem falar que, vamos rever, e revejam na sequência que vocês quiserem. Eu esses dias estava revendo, eu vi o filme, depois vi o último episódio, aí vi o primeiro episódio, só para fazer umas experiências assim. E fora assistir a série, fora assistir o filme, o Mark Frost lançou aqui no final do ano passado, eu tinha até comentado com vocês, este livrinho aqui, o The Secret History of Twin Peaks, que, se eu não me engano, a Companhia das Letras lançou agora, recentemente aqui no país. É importante colocarem a mão neste livro, porque esse livro vai ter muita coisa na série, nessa terceira temporada da série, que vai sair aqui com certeza, do que o Mark Frost escreveu aqui. Inclusive, eu chuto que uma das personagens principais dessa nova temporada, interpretadas pela Laura Dern, é justamente a autora do livro, que é a Tamara Preston. Então aguardemos aí como o David Lynch vai continuar essa história a partir de domingo, agora dia 21. Opa, tava esquecendo aqui, influências. Cara, a influência de Twin Peaks é imensa. Como eu falei no começo lá, eu acho que Twin Peaks, ela abriu a cabeça de muito cara criativo por aí, ela abriu as possibilidades para esses caras, mostrou que na TV é possível você criar um trabalho autoral e realmente dar a sua marca para uma produção, por mais industrializada que ela seja, por mais que seja produzida naquele afã de semanalmente ter um episódio, mas é possível esse tipo de criação. Acho que se fosse pensar hoje duas grandes séries que foram influenciadas por Twin Peaks, sem contar tipo Arquivo X, Lost, N outras séries, acho que hoje duas séries muito evidentes para mim que são influenciadas por Twin Peaks são True Detective, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Aliás, acho que a segunda temporada faz até mais sentido a partir do momento que você passa a pensar naqueles personagens todos que a série vai apresentando, como esse grande laboratório ali também de uma coisa que Twin Peaks fez. Mas na primeira temporada você tem toda a questão do mistério, o mistério daquela região da cidade, o mistério que está na mata, né, que é uma coisa recorrente em Twin Peaks. E a outra série que eu acho muito claramente influenciada por Twin Peaks é Legion, do Noah Hawley. Noah Hawley, aliás, um dos grandes nomes hoje, a meu ver, da TV, é esse cara. E em Legion você também tem essa questão especialmente de experimentar com a linguagem, de brincar com o cenário, de mexer com a percepção do que a gente está assistindo. Isso é, ele mexe com a percepção do personagem e mexe com a nossa percepção ao assistir, que é muito o que o David Lynch faz com o Twin Peaks. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam a série e, por favor, perdoem aí eu não ter usado muitas cenas do filme, ou mesmo a música que eu queria ter usado, mas o YouTube ia bloquear, então foi meio a seco mesmo. Enfim, pessoal, um abraço, até a próxima e Firewalk With Me. Tchau, tchau.